Olá, você sabe o que é ondulatória na física? Não sabe? Se esqueceu, pô? Então calma lá que eu vou te explicar agora. Onde eu vou tratar aqui de ondulatória, basicamente eu vou falar de alguns aspectos que eu acho mais importantes. Vou falar das características de ondas, vou falar sobre tubos, né, abertos e fechados, harmônico e por último efeito Doppler. Um bom resumo assim para você dar uma lembrada em alguns aspectos. Isso não é totalmente aprofundado em alguns conteúdos, é somente alguns que eu acho importante frisar e eu tô trazendo aqui para vocês. E eu muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Quando a gente for abordar características da onda, a gente tem que falar sobre a natureza delas, primeiramente. A onda, né, que é representada por esse formatinho aqui, que é como se fosse tipo uma cobrinha, ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza mecânica e eletromagnética. A mecânica, ela basicamente quer dizer que precisa de um meio para se propagar. Ela precisa de matéria para se propagar. Um exemplo de onda mecânica é o som. O som é um ótimo exemplo dela. Se você for ver em alguns filmes, algumas filmagens, geralmente vai aparecer o espaço. Geralmente ele é representado como algo sem som, né? Aquele vazio, aquele completo silêncio. E por que isso? Porque o espaço ele é um vácuo. E o vácuo ele é como se fosse uma ausência de matéria. Não tem ar, não tem o ar atmosférico que nós temos aqui na Terra. Por causa disso aqui, ó, que precisa de um meio para se propagar. É justamente as vibrações no ar que nós fazemos que isso gera o som. E como não tem ar para vibrar no espaço, sem som. Outra natureza que nós temos também das ondas é eletromagnética. A eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. Por quê? Quando você está, no mesmo exemplo, está no espaço. Se você estiver no espaço, você não consegue ver a Terra, você não consegue ver estrelas, o Sol. Isso tudo são várias fontes de luz diferentes. Se você consegue perceber aquela luz, significa que ela está atravessando aquele meio até chegar nos seus olhos. Então, sim, no vácuo você consegue propagar ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética não se resume somente à luz, também, né? Tem raio-x, a própria onda de micro-ondas. Agora, quando nós vamos falar sobre a direção de propagação, a propagação e a vibração das ondas, a gente tem duas coisas que a gente pode falar. Ou ela é transversal ou ela é longitudinal. Transversal, você vai lembrar do que, ó? Isso aqui, ó, passando na transversal. Isso basicamente quer dizer que ela vai ter uma oscilação vertical e ela vai ter uma propagação na horizontal. Então é basicamente, vamos supor aqui, uma corda, por exemplo. Você pega uma corda, na ponta dela, você vai fazer como tá aqui, ó. Você vai começar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ela não vai se propagar para cá, fazer esse movimento, transferindo energia para cá. Só que você só tá indo para cima e para baixo, você não tá mexendo para frente e para trás. Então isso quer dizer que ela é uma onda transversal. E se você for por uma lógica, a longitudinal é o contrário, ou seja, a mesma direção que você vibra é a direção que ela vai se propagar. Um bom exemplo da longitudinal é o som. Uma também que é interessante é você ver que é a mola. A mola é interessante porque você pegar uma mola, né, e deixar tipo aquelas molas de brinquedo, sabe? Se você deixar assim pendurada, você começar a balançar para cima e para baixo, ela vai ficar vibrando nessa direção e a energia se propagando também nessa direção. Porém, olha que interessante, a mola ela não é somente longitudinal. Se cair uma prova, por exemplo de mola, e não especifica qual é o formato dela, se ela está totalmente esticada, diz que ela será uma onda longitudinal, certo ou errado? Não necessariamente ela é longitudinal. Por quê? Porque se você pega uma mola e você faz esse movimento que eu tinha falado, de empurrar para frente e para baixo, vamos supor que aqui tem uma mesa, certo? Você empurra para frente e para trás. Ela vai e volta de forma, né, longitudinal, porque eu estou vibrando para cá e ela está se propagando para... Entendeu? Agora, e se eu pegar a mesma mola, fazer igual eu faço com a corda, pegar a ponta dela e ficar balançando para cima e para baixo? Ela não vai fazer como se fosse essa onda aqui, que é eu estou vibrando ela para cima e para baixo, e a propagação dela vai nessa direção? Então a bola nem sempre será longitudinal. Ela pode assumir esses dois papéis, dependendo de como se ele te falar. Se a mola estiver totalmente esticada, ou seja, ela não pode estar dessa forma, tendo que estar esticada, é longitudinal. Agora que falamos sobre as características da onda, falar sobre tubos abertos e fechados e sobre harmônico também. Também é tubos e harmônicos.
Pra gente entender mais ou menos esse negócio de tubo e harmônico, eu vou te dar um exemplo aqui. Pense que essa corda que está dessa maneira, ela está de lá, tá bom? Eu só coloquei assim para o espaço ficar melhor otimizado. Cada conexão dessa, sabe que não é uma conexão, tá? Ela vem dessa forma, porém, ela também vibra dessa outra forma. Quando você tem essa conexãozinha aqui, ó, essa partezinha bem aqui, que é basicamente o encontro das duas partezinhas, nós vamos chamar isso de quê? Chamar isso de nó, ok? Não é tão relevante sim, mas é importante que você saiba. Essa parte daqui, essa partezinha curvada, também curvada, nós vamos chamar essa partezinha de ventre, fechou? Você percebe que tem vários formatos meio que ovais aqui, vou dizer circular, porque não é bem um círculo, né? Várias boquinhas, sabe? Essas partes, cada uma delas, que tem 2 nós e esses ventres, isso aqui vai ser chamado de, vou colocar um H de harmônico, que é o que eu ia explicar mais ou menos. Cada partezinha dessa é um harmônico, beleza? Quando a gente tem a origem da nossa oscilação aqui, a gente vai ter um primeiro harmônico, que é o harmônico também chamado de harmônico fundamental. Não esqueça, uma questão cobrada. O harmônico fundamental, você tem que saber que é o primeiro harmônico. Só pode ser o primeiro. Segundo harmônico, terceiro harmônico, nessa questão aqui, sabe? Isso é importante para você entender algumas coisas sobre tubo. Vou te mostrar agora. Vamos começar com o tubo fechado. Você sabe que aqui é um tubo, tá? Ele está fechado de um lado, aberto de um outro. A gente pode dar o exemplo de um copo d'água. Por exemplo, é um tubo fechado. O nosso ouvido é um tubo fechado. Uma flauta, quando a pessoa coloca a boca na extremidade, onde ela vai assoprar, é um tubo fechado. A onda aqui dentro, ela vai se comportar de tal maneira em que ela vai parecer mais ou menos isso aqui, ó. Bom, a gente sabe que uma onda, normalmente, ela é desse jeito, certo? A gente sabe também que para você ver o comprimento da onda inteiro, você tem que vir de um ponto até o outro em que ele retorna nessa mesma posição. Ou seja, daqui até aqui, por exemplo, é um lambda, né? Que é o tamanho da onda. Nesse sentido, você tem que entender que se você pegar, por exemplo, vamos tirar essa partezinha, e eu quero pegar metade da onda. Metade da onda. Percebe que ela é como se fosse tipo uma colina assim, ou ela vai ser um vale? Basicamente isso. Ou seja, isso aqui é equivalente a lambda sobre 2, que é o que a gente vai ver aqui no tubo aberto. E ainda mais, se eu ainda fizer a metade, vai ser como se fosse tipo uma ladeira ou uma descida, um tobogã, né? Isso aqui é lambda sobre 4, pô, que é o que a gente encontra aqui no tubo fechado. Para se comportar dessa forma, então você tem que usar isso nos seus cálculos, cara. Você vai entender que quando você estiver tratando de harmônicos, podem ter vários harmônicos aqui dentro desse tubo. Não precisa ser só um, estou apenas demonstrando um só. Esse M é a quantidade de harmônicos, sabe? Sendo o fundamental um deles, então você não vai trocar nada nessa conta. Quando você estiver tratando de mais, provavelmente você vai mudar esse número. Porém, uma coisa que eu preciso que você se atente e você não esqueça isso jamais, é que quando você está no tubo fechado, você só tem como mudar esse número N por números ímpares, ou seja, 1, 3, 5 e por aí vai. 7, 9, 11, 111, 211, não interessa. Eu preciso que você coloque sempre o número ímpar aqui. Você não pode fazer um cálculo usando 2. Você está tratando de um tubo fechado. Jamais. Quando a gente está no tubo aberto, vai ser bem parecido. Porém, você vai entender que aqui vai ser lambda sobre 2. De maneira que ela se comporta. E como é que é o lambda sobre 2? Eu falei que era ou um montezinho, né, ou um vale. Então, é basicamente isso, ó. Olha aqui, ó. É basicamente isso aqui. Né, vai ter o equivalente dela aqui. E você vai perceber que vai ter 2 de nós, né? E um harmônico aqui. Diferente do tubo fechado, você pode colocar qualquer valor aqui no N que isso vai dar certo. Qualquer um. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 200 mil, 1 milhão. Depende do que a questão te pedir. Geralmente, para você fazer uma questão relacionada a isso aqui, você não vai usar muito essas fórmulas. Geralmente. O que geralmente aparece vai ser uma fórmula seguinte. A frequência é igual ao harmônico vezes a velocidade sobre 2 ou 4L. Por que 2 ou 4L? É porque, meu amigo,
quando você estiver tratando de tubo fechado, você não divide o lambda por 4? Então você tem que lembrar isso. Esse formatinho é lambda por 4. Então você vai colocar nessa fórmula 4L na parte de baixo, né, no denominador aqui. Quando você tiver no tubo aberto, você vai pôr 2L, beleza? Então por isso, frequência igual ao harmônico vezes a velocidade dividido por 2 ou 4L, dependendo se é tubo aberto ou tubo fechado. Agora eu vou fazer uma questão para você, utilizando isso aqui, para você estar sabendo, para mostrar como que a gente vai aplicar isso mesmo. Bora resolver essa questão aqui? Ele te dá o seguinte contexto. Você tem um tubo fechado, que ele tem um comprimento de 50 centímetros. Ele tem um harmônico, H de harmônico, com 850 Hz. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Qual é o harmônico? Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. E para isso a gente tem que achar esse N aqui, não é? Usando essa fórmula. Eu acho que eu esqueci de comentar, mas esse L, ele significa o comprimento. Né? O comprimento do tubo, que aqui ele dá como 50 centímetros. Esse valor, geralmente um deles vai estar faltando. Ou vai estar faltando frequência, ou velocidade, ou comprimento, ou harmônico. Pelo menos um deles vai estar faltando e você vai ter que achar. Então o resto ele vai te dar basicamente. Coloquei 4L direto porque a gente está tratando de tubo fechado. Você sabe que tubo fechado é 4L. Para fazer isso, você vai simplesmente substituir valores. Isso aqui é muito simples. 850 é igual a N vezes 340 sobre 4 vezes 0,5. Por que 0,5 isso aqui é 50? Porque, meu amigo, está em SI. No SI, no Sistema Internacional de Medidas, aqui não pode ser centímetros. Você tem que colocar em metros. E quanto que é 50 centímetros em metro? 0,5. É metade de 1 metro. Bom, isso aqui embaixo é 2, né? Nós podemos passar ele para cá multiplicando. 1.700 é igual a N vezes 340. Nós podemos também passar o 340 dividindo, né? Porque está multiplicando. 1.700 sobre 340 é igual a N. Tem dois zeros aqui, ó. Você pode cortar, para deixar a sua conta mais fácil. E dividir 170 por 34. E você vai chegar em 5. O resultado é 5. Ou quinto harmônico. Percebeu como isso aqui é simples? Ele basicamente, o harmônico, você não precisa entender toda a teoria por trás, só precisa entender que é essa partezinha que multiplica a velocidade. É só isso. E por último agora, que é muito importante, um efeito na física, que é muito conectado à ondulatória, cai bastante, né, em provas vestibulares, efeito Doppler. Quando a gente está falando de efeito Doppler, é importante você entender também que ele tem muita relação com o som percebido. Por que som percebido? Porque quando você emite um som, a pessoa ela tem que receber aquele som numa frequência igual para que ela consiga entender claramente o que está sendo dito ou o que está sendo anunciado. Por exemplo, quando a gente tem um carro em movimento, apertando uma buzina, quando ele está indo em direção a uma pessoa, essa buzina ela vai ter uma frequência em relação à pessoa diferente de quando está se afastando. Fala, não é possível, porque o som da buzina não vai mudar. O som da buzina não vai mudar. O que vai mudar é como o ser humano percebe. Porque a cada momento, ele gera uma onda de som em direção a todos os lados aqui, vai ser emitido pela pessoa, certo? Porém, quando essa onda que está aqui, ele emite essa onda, até ela chegar no ser humano, pode ser que o carro tenha mudado de lugar. E quando ele muda de lugar, a próxima onda vai chegar em um intervalo de tempo maior para essa pessoa. Então é basicamente a cada momento que ele se distancia, a frequência que você vai receber ela é diferente. A mesma coisa quando o carro está se aproximando da pessoa. Quando você está, né, num lugar onde tem muitos carros passando, uma rua com muitos carros, bem movimentada, percebe aquele som que faz, né? O... Sabe? Aquele wow, que é quando ele está em cima de você, bem perto de você praticamente, que é quando você consegue chegar o mais perto possível da frequência original da buzina ou do som do carro mesmo, o próprio som, né, do motor, de tudo mais. E quando a gente vai tratar disso aqui, a gente tem que entender que ela tem uma fórmula principal para você resolver suas questões, que vai ser a frequência relativa, ou seja, a frequência que é sentida pelo observador, vai ser igual à frequência da fonte, ou seja, a frequência original, vezes essa equaçãozinha que é Bs, velocidade do som, né, que a questão vai te dar, mas geralmente a gente toma de base lá 320, 340, até 360 ainda pode achar. Mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Por que esse mais ou menos? Porque vai depender muito. Se estiver se aproximando, se estiver se afastando, isso vai depender se vai mudar o sinal. Porém, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto e eu vou te dar uma maneira de você conseguir entender isso aqui sem você precisar dessa partezinha. Ó, você deixar bem mais fácil para você entender. Vai ficar muito simples. Presta atenção. Vamos supor que essa pessoinha aqui, ela não está parada.
ela está andando a direção contrária do carro. Ela está fugindo, ela está vendo aquele carro, ela tentando fugir para lá a uma velocidade de 2 metros por segundo, tá? Beleza? Enquanto o carro também está se afastando e a pessoa fica cada vez mais distante, a uma velocidade de 20 metros por segundo, tudo bem? Então o que você pode dizer aqui, cara? O que você pode, inferir? Que essa situação, a velocidade relativa entre eles, o quanto eles se afastam a cada segundo, seria igual se essa pessoa estivesse parada, 0 metros por segundo, e esse carro estivesse a 22 metros por segundo. Porque a cada segundo ele não ia 2 metros para lá e esse vinha 20 metros para cá, então 22 metros. Aqui é a mesma coisa, ele está parado e está indo 22 metros, então eles estão se distanciando a 22 metros a cada segundo. Então quando você vê uma situação em que tem a velocidade da fonte e a velocidade do observador, você vai esquecer isso. Você vai transformar em uma só, porque você pode igualar. E aí você pode sumir com mais ou menos a velocidade do observador aqui. Você pode transformar isso em 0. Isso facilita para você fazer conta. Isso é lógica. Vamos dar um exemplo agora em que a pessoa ela está indo em direção ao carro em 2 metros por segundo e o carro está indo a 20 metros por segundo. Percebe que ele vai andar em 1 segundo 20 metros para cá e ele vai andar 2 metros para cá, ou seja, a distância entre eles a cada segundo é 18. 18, depois 18, mais 18, mais 18, mais 18. Você, vendo que está na direção igual, é só você tirar. Isso aqui vai ser por muita lógica. Você vai entender isso aqui e vai entrar na sua cabeça de forma que você vai ter que esquecer aquela parte da conta, que é importante você lembrar, né? Vai que. Mas se você for por esse raciocínio, cara, você não vai precisar. Você não vai precisar mesmo. Nessa situação aqui, a frequência relativa, como está se afastando, o carro se afastando, ficando mais longe, ou seja, cada segundo o intervalo de tempo entre uma onda ou outra é maior, no caso, né, o tempo entre uma e outra é maior. Então a frequência relativa percebida pelo carinha aqui sempre vai ter que ser menor do que a frequência original. Sempre. Em uma outra situação, onde o carro está se aproximando, ou seja, a cada vez ele fica mais perto e a cada vez que uma onda passa ele está mais perto dele, a frequência relativa vai ter que ser maior na aproximação. Vamos fazer uma atividade aqui para você entender bem e deixar isso bem materializado. Te dei o contexto seguinte. Um carro que está a 20 metros por segundo se aproxima de um observador com uma buzina de 640 Hz. Você sabe que o Hertz determina geralmente a nota de algum som. Então isso é importante você lembrar. Então algumas buzinas que têm notas diferentes, um Mi, um Lá, um Ré. Isso vai depender da variação da frequência. A velocidade do som ele dá como 340 e ele te pede a frequência relativa, ou seja, a frequência que é ouvida pelo observador. Bom, temos aqui nessa situação demonstrada, está indo para cá com a buzina ligada, ele está ouvindo, e coloca frequência relativa igual a frequência original, vezes, a velocidade do som. Você já sabe, você só vai trocar os valores pelo que ele já te deu para você tentar encaixar isso aqui. Velocidade do observador você vai zerar, você pode tirar da sua conta. A velocidade do som ele já deu 340, e a frequência original ele já deu, que é 640. Esse mais ou menos, velocidade da fonte, não sei se parece, mas é F, tá? Velocidade da fonte. Esse mais ou menos velocidade da fonte aqui, como é que você vai pensar? Tem a pessoinha e tem um carro. Aquilo que está emitindo som, está ficando mais perto, está ficando mais longe. Se está andando na direção dele, a cada segundo está ficando mais perto, ou seja, a distância deles está diminuindo. A distância entre eles, diminuindo. Diminuição, né? Você deixa menos. Show? Bem simples isso aqui. Se estiver indo para cá, a distância entre eles está aumentando. Então, está aumentando, somar. Distância, então você vai pôr soma. Deixa assim, subtração. Aí você vai colocar 20 metros por segundo, né? Que se ele te der em quilômetro por hora, você tem que fazer a transformação. Necessariamente tem que fazer, né? Dividir por 3,6, né? Já sabe, né? 320. Cara, olha só que interessante que você pode fazer. Você está vendo que 640 é o dobro de 320? Aqui não é basicamente como se tivesse um 1 aqui embaixo, é multiplicação se multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, para acabar, ficando 640 em cima, 320 embaixo, dá para substituir por 2 sobre 1. Então, corta isso aqui, fica 340
vezes 2. Quanto que é 340 vezes 2? 680. Então você vai ter, basicamente, essa questão super simples, cara. 340 vezes 2. Então, FR é igual 680 Hz, meu amigo. Percebe que como está se aproximando, a frequência relativa é maior do que a frequência original? Então, deu certo o que a gente falou. E com isso você vai matar todas as questões de efeito Doppler. Tudo que você achar pela frente, cara. Meu irmão, com isso aqui, ó, vai na fé. Valeu? Bom, espero que isso tenha servido de ajuda para você. Eu acho que tenha sido um bom resumo, assim, para você dar uma lembrada em alguns aspectos. Isso não é totalmente aprofundado em alguns conteúdos, é somente alguns que eu acho importante frisar. E eu tô trazendo ele aqui para vocês. E eu muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo.